Olá, meus amados irmãos, você que nos acompanha, você que nos assiste, você que pela primeira vez chega a este canal, você também que já é ouvinte deste canal. Eu cumprimento você, a sua casa, toda a sua família, na paz bendita e eterna do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz permaneça, habite, continue em nosso coração, não só hoje, mas que seja para todo sempre. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que lhes é dada. Agradeço também a você que tem tirado minutos, segundos do seu tempo, deixado os seus afazeres, cancelado os seus compromissos para juntos meditar conosco na palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Amados, eu peço a você que deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigado, que o Senhor Jesus continue abençoando toda a sua vida. Queridos irmãos e minhas irmãs, todos nós sabemos que o plano, o projeto do adversário foi aniquilar, desfazer o plano de Deus. No momento que ele consegue seduzir a mulher com medo do fruto proibido, ele imaginou, ele pensou, ele planejou, ele achou que o plano de Deus estaria encerrado. Louvado seja Deus. Só que o que ele não sabia, o que ele não imaginava, o que ele não esperava, é que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a sua cabeça. Ele não imaginava que da semente da mulher nasceria o Messias, o Salvador do mundo. Louvado seja Deus para todo sempre. Então, meus queridos e amados irmãos, quando Deus determina que algo venha acontecer, ninguém pode frustrar os planos de Deus. Ninguém pode encerrar os planos de Deus. Quando Deus determina fazer, está feito. O inimigo, com todos os seus projetos, todos os seus ardis, a sua artimanha, achou que encerraria o projeto de Deus, louvado seja o nome do Senhor, seduzindo a mulher, comer do fruto proibido. Ele achou que o plano de Deus estava encerrado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ninguém consegue desestruturar o plano de Deus. Quero dizer, queridos, que a mulher, ela é amada por Deus. Ela é privilegiada por Deus. Quando Jesus ressuscitou, ele não apareceu a Pedro, a João, a Tiago, a Tomé. Não. Jesus, de início, aparece a Maria Madalena. Louvado seja o nome do Senhor. Mostrando que por mais que o inimigo tentou destruir, afastar a mulher do projeto de Deus, do plano da salvação, louvado seja o nome do Senhor, mostrando para o adversário que por mais que ele tentou enganar a mulher, afastar a mulher da presença de Deus,
o Senhor ainda dá esta chance à mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos irmãos e minhas irmãs, você que é mulher, não se sinta menosprezada. Por mais que alguém te rejeite, por mais que alguém lance palavras de desconduta a você, que desabona a sua conduta, louvado seja o nome do Senhor, não dê ouvido a estas palavras. Por mais que a sociedade hoje venha te rejeitar, por mais que alguém não te valorize, entenda-se uma coisa: Jesus te ama. Você é amada por Ele. Você é querida por Ele. Ele morreu para também te dar o direito de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Então você se sinta valorizada por Jesus Cristo. Por mais, como já disse, que alguém não te dê o devido valor. Veja, Provérbios capítulo 12, o verso 4, nos diz o seguinte: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Nós sabemos que existe marido que não valoriza as suas esposas, não dá o devido valor que ela merece. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes quer pisar, às vezes quer maltratar, às vezes quer ferir com palavra. Louvado seja o nome do Senhor, mas você que é mulher, entenda, louvado seja Deus, que você é amada por Deus. Meditando, olhando para este texto da Bíblia Sagrada, eu entendi. Perceba-se que na parte B deste versículo, o escritor faz questão de anunciar, de nos dizer, de nos orientar que a mulher é a coroa. Coroa não é para se andar nos pés, não, senhores. Louvado seja o nome do Senhor. Coroa não se usa nas mãos, coroa se usa na cabeça. Lugar de honra, lugar de majestade. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, nós, como seres humanos, como homens, cabeça da família, louvado seja o nome do Senhor, não queremos dar ouvido a nossas esposas, não queremos, louvado seja o nome do Senhor, atender conselho. Muitas vezes nos achamos machistas, louvado seja o nome do Senhor, e não queremos dar a honra que a nossa companheira ela tem. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso, entenda-se uma coisa: você não pode menosprezar, você não pode, louvado seja o nome do Senhor, maltratar aquela que Jesus colocou ao seu lado para ser como a sua adjutora, a sua auxiliadora. Louvado seja o nome do Senhor. Perceba-se que o versículo é claro para a nossa meditação. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Louvado seja Deus. Mas existe o porém. Mas a que procede vergonhosamente é como podridão dos seus ossos. Louvado seja Deus. Então percebas que aqui existe dois tipos de mulheres. O texto relata dois tipos de mulheres. Você que teve a graça de Deus de alcançar essa mulher virtuosa, zele, cuide, honre, louvado seja o nome do Senhor. Porque aquele que também alcançou esta mulher que procede de maneira vergonhosa, que só quer desmoralizar o esposo, louvado seja o nome do Senhor, esta não merece tanta honra. Mas também não é para você maltratar,
Louvado seja o nome do Senhor. Ainda neste mesmo livro, a palavra de Deus nos diz, em Provérbios 14, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. O texto também se refere a dois tipos de mulher. Perceba-se que o texto inicia dizendo que a mulher sábia, ela tem palavra, ela tem postura, ela tem garra, ela tem ousadia, ela tem conselhos. Louvado seja o nome do Senhor. Quando seu esposo está tentando tomar uma decisão errada, uma decisão precipitada, a mulher sábia sempre tem uma palavra, louvado seja o nome do Senhor, de edificação. Quando o marido está tomando decisões erradas, ela chega sempre para aconselhar, para abrir os olhos do seu esposo. Louvado seja Deus. A mulher sábia, ela não coloca o seu esposo numa situação de dificuldade. Louvado seja o nome do Senhor. A não ser que ele também seja cabeça dura, a não seja que ele não queira ouvir, dar ouvido ao conselho da sua esposa. Mas, queridos, a mulher sábia, ela sempre tem uma palavra de edificação, uma palavra de vitória, uma palavra de conquista. Louvado seja o nome do Senhor. A mulher sábia, ela não destrói, pelo contrário, ela constrói, porque o texto é claro em nos orientar e nos dizer que a mulher sábia, ela edifica. Se ela está edificando, ela não tem o prazer de derribar, ela não tem o prazer de acabar. Louvado seja o nome do Senhor com a sua casa. Não. Louvado seja o nome do Senhor. Ela tem o prazer da sua casa se manter edificada, se manter de pé, se manter estruturada na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não se compara a mulher que edifica sua casa com a mulher tola. Existe hoje muitos casamentos destruídos, acabados, porque por falta de sabedoria de muitas mulheres, por falta de inteligência de muitas mulheres. Louvado seja o nome do Senhor. Então perceba-se, meus irmãos e minhas irmãs, que o texto é claro que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Mas tem muitas casas também destruídas. Muitas casas que foram à ruína. Muitas casas que hoje não mais existem edificadas. Louvado seja o nome do Senhor. Existem muitas casas que estão vivendo momentos de dificuldade, calamidade. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque a mulher não foi sábia, a mulher não foi inteligente, a mulher não é aquela mulher virtuosa. Louvado seja o nome do Senhor. Ela não soube cuidar da sua própria casa, por isso ela acabou destruindo, ela terminou acabando. Louvado seja o nome do Senhor. Desestruturou o marido, desestruturou os filhos, acabou completamente com a sua reputação. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, não queira ser esta mulher tola, mas que seja esta mulher sábia, sabendo que você foi amada, é amada por Jesus, sabendo que Jesus, você é privilegiada por ele. Quando nós vamos para João, no capítulo 8, a palavra de Deus nos diz que os fariseus e os saduceus levaram perante a Jesus, só para você perceber o tamanho do valor que você tem. Louvado seja o nome do Senhor. O tamanho do valor que você tem diante de Deus.
eles levaram uma mulher até a presença de Jesus, porque na lei que Moisés tinha estabelecido, qualquer mulher ou qualquer ser humano que fosse apanhado em um ato pecaminoso teria que ser apedrejado até a morte. E quando os fariseus e saduceus levaram esta mulher até a presença de Jesus, começaram a acusar a mulher, dizendo que ela foi apanhada em um ato de adultério, e na lei que estava escrito, porque a lei naquela época era lei, teria que se cumprir, louvado seja o nome do Senhor, e eles teriam que apedrejar aquela mulher até a morte. E eles queriam uma resposta, uma solução de Jesus. Se eles de fato poderiam apedrejar aquela mulher. Jesus permaneceu em silêncio. Jesus não falou nada. Eles fizeram a pergunta, louvado seja o nome do Senhor, mas não tiveram nenhuma resposta de Jesus. Louvado seja Deus. Mas a palavra de Deus nos diz que eles não desistiram, eles não pararam. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui é uma figura do adversário das nossas almas. Louvado seja Deus para todo sempre. O inimigo todos os dias tenta destruir a vida da mulher, acabar com a vida da mulher. Quantas mulheres hoje sofrem maus trato, perseguição, louvado seja o nome do Senhor, são menosprezadas, são abandonadas, são destruídas, são mortas, louvado seja Deus, porque o adversário das nossas almas, ele sempre age nesta via, nesta contramão, para tentar desestabelecer o plano de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eles insistiam na pergunta, eles queriam apedrejar. No entanto, Jesus se levantou em defesa, em benefício daquela mulher e disse a eles que se eles não tivessem nenhum pecado, eles lançariam a primeira pedra. Louvado seja o nome do Senhor. Só que a consciência que nos absolve é aquela que é a mesma que nos acusa. Eles foram acusados pela sua própria consciência. Eles sabiam, eles tinham certeza, louvado seja o nome do Senhor, eles também um dia cometeram o mesmo delito, a mesma infração, o mesmo erro. Por isso, eles não tiveram possibilidade de a condená-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, só para mostrar, só para que você entenda, louvado seja o nome do Senhor, que hoje pode a sociedade te rejeitar, te menosprezar, o inimigo fazer tudo para tirar a tua vida, aniquilar o plano de Deus sobre você, mas o plano de Deus sobre a sua vida permanece, continua de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, não se sinta menosprezada, desvalorizada. Pelos seres humanos você pode até ser, mas por Jesus não. Por Jesus, saiba que você é valorizada, você é amada, você é querida. O projeto de Deus na sua vida não encerrou, não acabou, por mais que alguém diga, lance palavras de desânimo, dizer que não vai acontecer, que não tem jeito, que não tem solução, a última palavra vem do Senhor. A última palavra é dele. É ele quem faz, é ele quem opera, é ele quem manda, é ele quem constrói, é ele quem edifica, é ele que levanta, é ele que sustenta. Louvado seja o nome do Senhor. Então, minha querida irmã, louvado seja Deus, não se sinta derrotada. Eles também levaram esta mulher para apedrejar diante do Senhor. Só que eles não imaginavam, eles não
pensavam, que eles não tinham ideia do que eles seriam confrontados pela sua própria consciência. Então Jesus disse a eles: se alguém de vocês não estiver pecado, lance a primeira pedra. E como disse a você, eles foram acusados pela própria consciência, porque a nossa consciência é o nosso maior tribunal. Ela nos acusa, mas também nos absolve. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para encerrarmos esta breve e rápida meditação, veja o que o escritor, os Provérbios, nos deixa claro. A mulher virtuosa. Isso aqui não é para qualquer mulher. É a mulher virtuosa, é a coroa do seu marido. Mas a que procede vergonhosamente é como podridão dos seus ossos. Eu quero encerrar por aqui esta breve meditação. Peço a você que deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigado. Que o Senhor Jesus Cristo, Deus nos céus e na terra, continue abençoando a sua vida. Continue abençoando a sua vida. Que você fique na paz do Senhor.